Olá pessoal, salve Maria, aqui é Gabriel Paulino do portal Medjugorje Brasil e vou apresentar para vocês o último testemunho disponível da vidente Miriana, uma entrevista que aconteceu no dia 10 de março de 2020 e que foi publicada há pouco tempo na internet, antes de acabarem as aparições mensais de Nossa Senhora para ela no todo dia 2, tá? Antes de passar esse vídeo com a minha dublagem, eu peço que você se inscreva no canal, porque eu tenho muito vídeo, muito material novo para publicar para vocês e preciso que vocês estejam inscritos para poder receber os avisos quando esse material estiver disponível, tá? Basta clicar aí no botão vermelho que está abaixo do vídeo e ao lado dele tem o desenho de um sininho, você clica e ativa as notificações. Faça isso agora para não esquecer, tá bom? Clique aí no inscreva-se e no sininho de notificações. E agora segue o vídeo inédito aí para vocês, tá bom? Que Deus os abençoe. Aqui a fé não era livre. Era permitido que fôssemos à missa aos domingos. E era o que podíamos fazer. O resto da nossa vida religiosa acontecia em casa. Nossos pais rezavam conosco. Rezávamos o terço toda tarde juntos. Mas não podiam falar sobre a fé. Eles tinham medo. Porque se falássemos disso na escola, eles podiam ter problemas. Por isso eu nunca soube sobre Lourdes nem Fátima. Eu não sabia que Nossa Senhora poderia vir até a Terra. Eu achava que ela ficava no céu e nós rezávamos. Então, quando a Ivanka me disse que achava que via Nossa Senhora na colina, eu tive uma resposta meio rude. Eu disse para ela não tem mais o que fazer e veio vir olhar a mim e a você. E então eu me virei e voltei para a vila. Então, quando eu cheguei próximo das primeiras casas, eu senti um chamado dentro de mim. E eu tive que voltar. E quando cheguei lá, vi Ivanka no mesmo lugar. E ela me disse, por favor, olhe agora. E eu vi uma senhora num vestido longo cinza, segurando um bebê nos seus braços. Tudo era muito estranho, porque ninguém subia na montanha, na colina. Especialmente uma senhora com um vestido longo com um bebê nos braços. E naquele momento eu senti todas as emoções que podiam ser sentidas ao mesmo tempo. Não era capaz de compreender, sentia medo. E o que era mais intenso era a minha necessidade de sair fora daquele lugar. E eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, encontrei minha avó. E eu disse logo, vovó, eu acho que vi Nossa Senhora em cima da colina.
E ela me disse, pega o texto, vá para o teu quarto e reze para Deus. to be where she is. Deixe Nossa Senhora onde ela está. I haven't had strength to go into conversation with her to explain her everything. Eu não tive uma conversa longa para explicar tudo. Be alone in prayer. Eu preferi ficar sozinha em oração. The way I had peace. Foi a única maneira em que encontrei paz. Following day, I was helping my uncles. No outro dia de manhã fui ajudar meus tios. Before that, E quando foi à tarde, próximo da hora que tinha visto Nossa Senhora no dia anterior, in that moment when I saw Our Lady a day before, I felt eu senti o mesmo chamado. and I told E falei para os meus tios que tinha que ir até o pé da colina, something's been calling me. que algo me chamava. When we got there, Quando chegamos lá, there was nearly a half of the village there. metade dos habitantes da vila já estavam lá, Because with every visionary, someone came porque cada um dos videntes falou com alguém. at the very same place. E vimos Nossa Senhora exatamente no mesmo lugar. This time, she wasn't carrying baby E naquele momento ela não estava segurando o bebê, and that day, como no primeiro dia. 1980, Aquele dia era 25 de junho de 1981. was the first day when we got to her. Foi o primeiro dia que nos aproximamos dela. Presented herself. E ela se apresentou. She told us, my dear children, Meus queridos filhos, não tenham medo. I am the Queen of Peace. Eu sou a Rainha da Paz. And that is how our everyday apparition started. E assim começaram as aparições diárias. For a short while, we had the apparitions at the hill. Por pouco tempo tivemos as aparições na colina. As I said earlier, it was the time of communism. Se não lembro, era o tempo do comunismo. Shortly after, the police with dogs came. Pouco tempo depois chegaram os policiais com os cachorros e cercaram a colina. Everyone that would head over would eventually end up in prison. Todo mundo que tentasse subir a colina poderia ser preso. But in those first days, Our Lady showed some miracles. Mas naqueles primeiros dias Nossa Senhora trouxe muitos milagres. The village saw something. Sempre alguém da vila viu alguma coisa. Example, there Por were exemplo, two miraculous healings straight a- aconteceram duas curas milagrosas. Cross Mountain was disappearing. E a cruz na montanha desaparecia Our Lady appeared instead. e Nossa Senhora aparecia vestida de branco. That is what the locals had seen. Vários moradores do local viram. I'm going to give you one example how that situation was. E eu direi para vocês, darei um exemplo de como era a situação Up in communism, no comunismo. and as I said yesterday, we learned how to be silent. Nós tínhamos que aprender a ficar calados. Fewer words you say, it's better for you. Quanto menos palavras você dissesse, melhor para você. The cross was disappearing at Cross Mountain, Então, num daqueles momentos que a cruz desapareceu, and they just looked at it. a gente ficava calado. But one young man, Mas um jovem 25 at that time, de 25 anos naquela época, he wasn't able to be silent because of the emotions he ele não conseguiu ficar calado por causa das suas emoções. and he said, look, there's no E ele disse, olha, não tem mais a cruz lá em cima, instead. mas tem a Nossa Senhora lá. He was sentenced to prison for 6 months. E ele foi sentenciado a 6 meses de prisão. Esta era a situação. And then the word mir was inscribed on the Então a palavra mir, que significa paz, foi escrita no céu. at that time Father Yosa was our parish priest. Naquele tempo o Padre Oso era o pároco, Police came to him que a polícia foi até ele, to tell him to close the church fechou a igreja, because the holy masses were forbidden.
as missas foram proibidas. He said, I saw with my very own eyes Kako piše na nebu, that the word mir. Que is inscribed on the sky, I ja ne mogu zatvoriti crkvu. and I can't close the church. A vi ćete e eles fecharam a igreja. And anyway, you're gonna do with me what you want. I oni posao će završiti zatvor. And he ended up in prison. E ele foi mandado para a prisão. The locals seeing all of that, Poznavajući nas kao djecu, knowing us as the kids, E os moradores nos conheciam como crianças e confiaram em nós, svako večer na drugi. vendo tudo isso. had an apparition every evening at a different spot. Tínhamos aparições toda tarde em diferentes locais. 82. godine. So I had everyday apparitions like that until the Christmas of 1982. Kad sam E eu tive aparições diárias até o Natal de 82, The 10th secret. i rekao até receber o 10º segredo. And she told me that I'm not gonna have any longer everyday apparition. rekao da će to E não tive She told me that aparições. a year, svako Ela disse que eu iria ter aparição todo dia 18 de março, much as long as I live. enquanto eu fosse viva. But she also said that I'm gonna have extraordinary apparitions. Mas me disse que eu teria aparições extraordinárias. 87. And those apparitions started on the 2nd of August 1987. E essas aparições começaram em 2 de agosto de 1987 They're going on till this day. e continuam até agora. I know how long I'm gonna have them. E eu não sei até quando as terei. Those apparitions are also a prayer for unbelievers. E essas aparições são para rezar pelos que não Our creem. Lady never calls them that way, E Nossa Senhora nunca os chama assim, because if you say for someone, for one, that you're an unbeliever, porque se você os chama de incrédulos, then você os está julgando. Lady never does that. E Nossa Senhora nunca faz isso. Osjetili ljubav Božju. She says the ones that have not yet discovered the love of God. I ona traži našu Ela os chama daqueles que não conheceram o amor de Deus. našu pomoć. When she says our help, Ona ne misli samo E ela diz que devemos ajudá-los. doesn't mean just the six of us, six visionaries. ona misli na pomoć svih onih koji osjećaju nju kao svoju majku. She thinks of the help of everyone that feels her as their mother. Jer ona kaže da mi Devemos ajudar todos. Because she says that we can change non-believers. ali samo s našom Ela diz que podemos mudar os que não creem Just with our prayers and with our examples. com nossas orações e nosso exemplo. stavimo na prvo mjesto molitve za njih. She asks from us to put in our daily prayers, in the first place, prayer for them. E ela nos pede que coloquemos esses que não creem Most of como primeiros em nossas orações. happen in the world. Dolazi od njih. Porque ela diz que tudo I zato Tudo que não é bom no mundo vem através deles. Says, kad vi molite za njih, when you pray for them, E ela diz que quando rezamos por eles, you pray for yourself and for your future. rezamos por nós mesmos e pelo nosso futuro. Apart from prayer, she asks for our examples. ona ne traži od Ela nos pede exemplos. She doesn't want us to preach. ona Ela não nos pede que façamos pregações. She wants us to speak with our own lives. da nevjernici Ela pede que falemos com nossas próprias vidas. Unbelievers can see in us God and the love of God. ja bih vas Que em nós eles vejam Deus e o amor de Deus. You to understand this in the most serious way, jer kad biste samo jednom vidjeli suze koje ona ima u svojim očima radi nevjernika, because if you would be able to see the tears of Our Lady, Eu gostaria de enfatizar seriamente que se vocês vissem uma única vez as lágrimas que Nossa Senhora verte pelos que não creem, all of your heart. eu tenho certeza que vocês rezariam com todo o coração. She says that this is the time of great decisions. i kaže da je na Porque ela disse que esse é o tempo das grandes decisões. Says that it's up to us that say that we're the children of God. da je na nama E que cabe a nós dizermos se somos filhos de Deus. Responsibility upon us. kad ona E que existe uma grande responsabilidade sobre nós. Asks for prayer for
E ela nos pede que rezemos pelos que não creem, She would like us to thrive in her will. A to bi bilo kako sam para que voltem para o caminho certo. The way I understood it. prvo osjetiti ljubav za njih, First, to feel the love for them. osjetiti ih Que sintamos amor por eles. su bili sretni kao mi da upoznaju ljubav. Feel them as our brothers and sisters that weren't lucky enough as we have to feel the Que os sintamos como nossos irmãos e irmãs que não tiveram tanta sorte quanto nós de conhecer o amor de Deus. will be able to pray for Nikad E que rezemos por eles. them. Never judge, never condemn, never criticize. jednostavno Nunca julguemos, nunca critiquemos. molite za njih Pray for them i da Reze por eles. and give your own example. E dê o seu próprio exemplo. Our example tells a lot jer svi mi imamo nevjernika. because we all have non-believer. Ili u kući, ili blizu kuće, ili Whether in our house or somewhere nearby at the place where we work. i taj nevjernik Que demos o exemplo em nossas casas, em nossos trabalhos. Believer looks at us and at our life. i misli Que eles vejam a nossa vida. And we gotta ask ourselves whether is the love and the love of God is what they see in us. E que eles vejam Deus e o amor de Deus em nós. A nice example jedno večer kad sam došla Eu lhes darei um exemplo. when I got the Holy Mass. Uma vez eu estava na missa da tarde, Church was a igreja estava lotada. not able to stand for a long time. Eu não consigo ficar em pé muito tempo I saw this little space in one of the benches, e procurei um espaço vazio nos bancos a tu su para sjedili sentar. čez zida. and there were our brothers and sisters from Italy over there. I kad sam ja E sjela, tinha italianos em todo lugar. They started to yell in. E aí eu tentei encontrar pegar um lugar lá nos bancos. E eles começaram a gritar. Our brothers and sisters from Italy are. i svi su govorili Falaram um monte de palavras ao mesmo tempo. And they all said, get up, this is our bench. mi smo Levante-se que esse é nosso banco. Got here first. puno riječi u jednoj sekundi. So many words in just 1 second. Muitas palavras em apenas um segundo. And I was silent. Onda je došla Eu levantei em silêncio He approached me i ona e uma senhora se aproximou de mim, i rekla Nino, me reconheceu and told them that I'm one of the visionaries. e onda su e disse que eu era uma das videntes. The entire bench just for myself. E eles me deram o banco inteiro. I'm saying you this. šta mislite da sam ja bila jedna nevjernica? Eu digo isso What would you feel? What would you think that would happen if I was one para que vocês pensem Da prvi put nos que não creem. and that I'm entering the church for the Se eu fosse uma que não acredita e fosse entrar da primeira vez na igreja, ones that claim they know e aqueles que dizem que conhecem Deus and they approach me and they waited me in such way, me abordassem dessa forma, would I ever be entering the church again? eu não voltaria nunca mais dentro de uma igreja. The responsibility would that be to je ono što Bog Nós temos uma grande responsabilidade. tries to say. mi svi možemo É isso que Nossa Senhora tenta dizer. We all can learn how to speak nice. ali Gospa želi Nós temos que aprender a falar melhor. But Our Lady wants our lives to speak instead. da Não, mas Nossa Senhora diz que as nossas vidas falam mais alto. That on our example, it can be shown that we're trying to live the law of God. Que com o nosso exemplo se possa ver o amor de Deus. najvažnija Gospina poruka The most important message of Our Lady A mais importante mensagem de Nossa Senhora é a Santa Missa. Sundays. kad smo mi bili djeca, Não somente nos domingos. When we were kids at the beginning of apparitions, ona je Éramos crianças no início das aparições. said on one occasion, E ela disse em uma ocasião: if you had to choose između se vocês tiverem que escolher between the apparition, entre a aparição Holy Mass, ou a Santa Missa, svetu misu. Holy Mass is the one that you should choose. a Santa Missa é o que vocês devem escolher sempre. The Holy Mass, Moj sin je s vama. my son, Porque durante a Santa Missa meu filho está com vocês. throughout all of these years of apparitions of Our Lady, Gospa nikada Em todos Our Lady esses anos, molite i ja ću vam dati.
de aparições, Nossa Senhora nunca disse, rezem que eu darei. always says, Ela sempre diz, pray so that rezem que eu I can ask my son rezarei a meu filho por vocês, pedirei a meu filho por vocês. Jesus está sempre em primeiro lugar. Many pilgrims, when they come over to Medjugorje, Muitos peregrinos que vêm a Medjugorje think that us visionaries that we are important. acham que os videntes são importantes. Enough to say something to us Eu gostaria de dizer algo a eles, that God listens to us more than others. que Deus não nos ouve mais do que a eles. Isto é errado. For Our Lady as a mother, Nossa Senhora, como mãe, not the privileged ones. não existem privilegiados. For her, we are all her dear children. Para ela, todos nós somos seus queridos filhos. Chose us to say the messages through us. Ela nos escolheu para deixar a mensagem para nós, All of you, mas escolhe cada um de vocês. because that is something that she said in one of the messages of the 2nd of January. E na aparição do dia 2, Children, ela diz, queridos filhos, eu os convidei, open your hearts, abram seus corações, let me in, me deixem entrar, so that I can make my apostles. que eu posso fazer vocês meus apóstolos. So we got the same importance in the eyes of our Holy Mother. Todos temos a mesma importância nos olhos de nossa mãe. No one's that she listens to more or less. Não existe mais ou menos. I've learned it at the very beginning of apparitions. Eu aprendi bem no começo das aparições. You've heard when I said my uncle, my grandmother, because I'm the only one of us 6 visionaries Eu era a única das videntes been born or grown up here. que não nasceu nem cresceu aqui. My parents are from here, Meus pais eram daqui, but when they got married, they moved over to Sarajevo. mas quando eles se casaram, eles se mudaram para Sarajevo. I was born and raised there. Então eu nasci e cresci lá. I've been coming here always Eu vim aqui sempre because the rest of my family was here. porque o resto da minha família estava aqui. Então quando as aparições começaram, Since the communists wanted to stop everything, I was taken by force and returned back to Sarajevo. eu fui forçada pelos comunistas a voltar para Sarajevo. At this zone, Oni su svi Hrvati, it's just populated with Croatians, a Hrvati su katolici. and Croatians are Catholic. Aqui eram croatas católicas. The communist police was Croatian. I oni kad su nas A polícia comunista era croata, They would take us for interrogations. oni su nos levava para interrogatório Yell, they sweared at us. ali ništa e gritavam. Nothing else. ali u Sarajevu But in Sarajevo, situacija je bila mnogo the drugačija. situation was completely different. Jer Em Sarajevo, a situação era diferente. True communists, i većina muslima. Tinham muitos comunistas em Sarajevo Oni su dolaze svaki e muçulmanos. they would come every single day to my house, razrušili. Eles iam todo dia à minha casa, destroy everything around, mexiam em tudo and they would take me with themselves. Ja sam imala samo e me levavam. I was just 15 back then, i nisam Eu tinha 15 anos and I never knew if I'm gonna ever return back. Ja sam mislila, e depois me deixavam me trazer de Thought volta. that Our Lady gonna help me, međutim kad bih imala ukazanja, but when I would have apparition, ona bi Quando eu tinha aparição, kao i njima ovdje. she would tell me the exact same things as she would say to the visionaries. that Nossa were Senhora present. falava a mesma coisa que falava para os outros Has videntes, nothing regarding me or my situation. mas nunca falava sobre mim ou sobre a minha I situação. have to tell you how alone and abandoned I felt, Jer oni, njih 5 je ovdje bilo zajedno. because 5 of them, they were here together. U selu, Porque os 5 estavam aqui In the juntos, village that loves them, that supports them. que a vila os ajudava, dava apoio. In Sarajevo, I was
Svi su ostali Mas em Sarajevo só tinha meu pai, meus pais e meu irmão. Had to take, they had to separate, distance themselves from us. Sorry. Međutim, Eu estava distante But dos about outros. the prayer, I understood. za Boga, za Gospu nema privilegovanih. For God, for Our Lady, there are no privileged ones. Ako ti Mas eu entendi pela oração que não existem privilegiados. Take rosary and pray. I Bog te neće ostaviti sam. And God's not gonna leave you alone. Kad sam to Eu digo a vocês, pega um texto, reze, e Deus nunca vai deixar vocês sozinhos. odnosila sam sa mnogo više snage. Everything that struck me, I was able to deal with far more strength. E tudo que me acontecia, que me atacava, me tornava mais forte. Gloria, Mnogo puta mi dođu reći, many times people come to say, ja sam Muitas pessoas que vêm aqui I dizem, had a healing, ja sam upoznao ljubav Božju. I got to know the love of God. Mnogi eu conheci o amor de Deus, eu fui curado. Many of those people I've never met in my lives. Znači nisam ja molila za njih. So I was not the one that prayed for them. Oni su imali Eu não rezei por They eles. had opened hearts. Oni su Eles abriram o coração. They asked for mother's help. I ona je Eles pediram pelo apoio da mãe. She asked her son for them. Ja vam to govorim da bih vam rekla. I'm telling you this to make you understand. Eu falo isso para que vocês entendam. Gospu našu majku. When you need Our Lady, Our Mother, Vi ne trebate vidioce. you don't need visionaries. Vocês não precisam dos videntes. The only thing you need is open heart. Jer A única coisa que vocês precisam é abrir os Our corações. Lady says, open your heart I ja ću biti s vama. and I'll be with you. Znači, Nossa Senhora disse: abram seus corações, eu estarei com vocês. kako želim Então cabe a nós. How we want the mother with us to be at our side. Gospa Se vocês querem ter Nossa Senhora com vocês. We ask for prayer in families. ona kaže Nossa Senhora pede para oração em família. zajednička She molitva. says there is no thing that could unite family as the prayer together. E Nossa Senhora diz que não existe nada que una mais a família do que rezar juntos. And she says that it's a great responsibility that parents have in front of their children. Jer oni su E diz que os pais têm uma grande responsabilidade sobre seus Because they filhos. are the ones that should put the roots of faith in their children. a to Porque a eles cabe colocar as raízes da fé em suas crianças Together, i ako idu na quando rezam juntos, go to Holy Mass. jer mi ne možemo quando vão juntos à Santa Missa. svete mise Because we can talk to children about the importance of the Holy Mass ako ne vide da je za nas na prvom mjestu. if they don't see that for us that the Holy Mass is at the first place. Ne možemo Mas eles não vão acreditar em colocar a missa em primeiro lugar se não nos verem colocar a missa em primeiro lugar. If they don't see us praying. Zato Gospa Eles não vão rezar se não nos verem rezando. That's why Our Lady says that the parents have great responsibility. Por isso que Nossa Senhora diz que os pais têm uma grande responsabilidade. Children do just the things they see in their homes, their families. Porque as crianças fazem aquilo que vê em suas casas. mi mislimo. Way more than we think. Ja uvijek dam simpatičan primjer iz moje obitelji. I always like to give this nice example from my family. Eu também gosto de dar esse exemplo legal da minha família. My older daughter Maria was just 2. Ja joj nisam govorila Minha filha mais velha tinha apenas 2 anos. About the apparitions. jer mi se Eu não falava para ela sobre as aparições, I thought that at the age of 2, she's really not able to comprehend anything. porque eu achava que ela com 2 anos não era capaz de compreender. But one day, when she was playing with her friend in her room, ja sam čula ovu Mas uma vez estava brincando com uma coleguinha em seu quarto her saying, moja mama vozi e a coleguinha falou: drives a car. a kako minha mãe dirige um carro. Not driver. Marija je malo šutila Maria was ma- silent for a moment. E Maria fez um silêncio strašna e disse: stvar voziti auto. Big thing to drive a car. isso não é nada dirigir um carro. My mother talks to Our Lady every single day. Znači Minha mãe fala com Nossa Senhora todo Without me dia. saying anything, ona je shvatila Eu não disse nada. da djeca vide that is why it's important for children to see. da je
Por isso que é importante as crianças verem Father, God is at the first. que com seu pai e sua mãe, Deus está em primeiro lugar. Ask from us to fast. O kruhu i vodi srijedu i petak. Bread and water Fridays. Nossa Senhora nos pede jejum, pão e água às quartas e sextas-feiras. Not asking fasting from the people that are ill. Ona Ela não pede para os que estão doentes. to mogu napraviti. She said that through prayer they will understand what are other things they could do. Ali ako vi niste E através da oração saberemos entender o que devemos fazer. ako niste nikada molili krunicu svaki dan, If you never prayed rosary every day, ja bi vam Se você nunca rezou os 4 terços, o rosário, I todo would dia, suggest you to start the way Our Lady started with us. prva stvar eu sugiro que você comece como Nossa Senhora começou conosco, 7 oče naša, zdravo Marija, slava Otcu i vjerovanju. Where com Our Father o creio, os 7 Pai Nosso, 7 Ave Maria e os 7 Glórias. Ona je tražila prvi dio krunice then she asked for a first part of rosary. i da Depois ela nos pediu a primeira parte do terço isto tako e de que jejuássemos às quartas. Also, it's not necessary that you start straight away with bread and water. možete se na Não é necessário começar logo a pôr em água. Just, not to eat meat on Fridays. jer katolici nikad Pode não comer carne às sextas. Catholic people never ate meat on Fridays. to može biti jedan Nós aqui não comemos carne às sextas. Posle nekog vremena Gospod je tražio drugi dio krunice. After a while, Our Lady asked for a second part of rosary, Onda E depois Nossa Senhora pediu ao outro terço. postimo srijedu. and that we fast on Wednesdays as well. E depois ela pediu para que jejuássemos na quarta e sexta. That would be an example to all of us. Bitno je Eu dou esse exemplo, What is important is to go with her. kad é que o mais importante é estar ona će ti dati ruku com ela. da se podigneš. She will give you the hand to get up. Bitno je poći Ela vai dar a mão para vocês andarem juntos. It's important to start walking with her. É importante estar caminhando com ela. And I would recommend you all present here with me. nemojte E eu recomendo a vocês, Start to fast. Don't start fasting here. kad se vratite não comece a jejuar aqui porque Then you start. jer ja ne bih é fácil, é mais fácil. Because I don't want any of you to get dizzy, pogotovo sada especially now. ko će vas voziti u bolnicu Who's gonna take you to hospitals like this? a Corona, za sve paranoia. Para não ir no hospital daqui. Thank God it's not present here yet, ali to je moja sestrinski savjet. but that is my sisterly advice. Počnite svoju kuću. Mas é o conselho de irmã. At your homes. Mi ćemo Comecem nas suas casas. jednostavnu hranu We're gonna prepare simple food here i bitno je da Preparem uma comida simples. for you to eat something. Se é importante para vocês comerem algo. Our Lady also asked for Holy Bible in families. Ona kad meni Nossa Senhora pede que leiamos a Bíblia em família. ona je meni ne objašnjava. She does not explain it to me. Ona je meni Quando ela nos dá me dá uma mensagem, ela não explica para mim. The message in the very same way I'm giving it to you. i ja trebam Ela me dá da mesma forma que eu dou a mensagem a vocês. Like every single of you, E eu preciso, como cada um de vocês, rezar, ler a mensagem and try to comprehend what is God wanted, what's God wanted from e me. compreender o que Deus quer de mim. svakog drugog u mjesecu. The ones that been following the messages on the every second of the month, Mogli ste vidjeti da su dosta duge. you could notice that they're quite long. Ja je se E as mensagens do dia 2 são um pouco longas. I remember it exactly the way Our Lady said it. Eu não lembro exatamente do que Nossa Senhora disse. Minutes afterwards. zato uvijek Eu só lembro durante poucos minutos. That's why always at the Blue Cross, čim nas Gospod, Por isso que ali na Cruz Azul, Our Lady leaves us, ja kažem, quando Nossa Senhora vai embora, pišu. so they write it down. Jer kad eu, se vratim u tem alguém para escrevê-la. When I return to my room to pray, ja mogu Porque quando eu volto para o meu quarto para rezar, and tell you what she talked about. ali ne mogu eu više posso falar sobre o que conversamos. I'm able to repeat it word by word.
mas eu não sou capaz de repetir palavra por palavra. Read the written message E a- myself, Eu preciso da mensagem escrita. and I read and pray, as I said earlier. Tako isto E eu rezo čitati Bibliju, And that is e also leio. when Our Lady says, return Bible. ja mislim da mi E svi, Nossa Senhora disse: voltem para a Bíblia. We all have Bible. a mislim da Gospod Eu želi sei que todos têm Bíblia. But I think that Our Lady wants a simple thing. da je otvorimo svaki dan. To open it E ela every pede single que day. abramos todo dia. Koliko, To read a line or two, no matter. Leia um parágrafo. ali da je Biblija prisutna u našoj obitelji. But that the Bible is present in our families. A ne da samo kažemo da Que a imamo, Bíblia esteja presente em nossas That famílias. it's not there just for us to say we've got it. a ne sjećamo se kad smo je dirnuli zadnji put. And we don't remember when we touched it the last time. A u Bibliji su A gente tem Bíblia em casa e não sabe a última vez que pegou. Answers that we seek. E lá estão todas as respostas que precisamos. nekoliko godina normalno imati ukazanje. Many pilgrims think that after this many years, for me, it's a normal thing to have an apparition. Da sam se navikla, Muitos pensam ali moram que reći, depois de tantos anos é normal para mim ter uma aparição. It's not the case. Mas não é o caso. kao prvi put. Every time is like first time. Svaki put Toda vez é como a primeira vez. Every time I prepare myself with the fasting and prayer. 2-3 Toda vez eu me preparo com oração e jejum. Before I fast. Uns 3 dias antes eu The jejuo. night before I spend in prayer. jer sam E a noite anterior eu gasto em oração. Because just through prayer, I can wait for tomorrow in a peaceful way. ja, Para que eu vá numa maneira em paz. ja mislim da se tako osjećaju oni koji su u raju. I think that that's the feeling that the ones that are in heaven have. Ona je ta Eu sinto She's que the one está who no leads céu. our conversation, ne ja. not me. Ja osjetim u sebi što Nossa Senhora fala, eu I não. can feel within what I can ask and what I may. E eu sinto no coração quando posso falar ou I não. never touched her, niti Eu nunca toquei, nor she touched me. ela nunca me tocou. osjetila ni potrebu. But I never felt this need to touch her. Jer kad Eu nunca senti necessidade de tocá-la. Lady looks at you. ti imaš sve, You've got everything. ti se Mas quando Nossa Senhora te olha, você tem tudo. You feel loved, protected. Você se sente amado, protegido. Zato kažem da nemaš drugih želja. That is why I say you don't have any other desire. Ja ti Você não tem mais nenhum outro desejo. Share an example with you. Eu lhe dou um exemplo. All mothers gonna understand. I ja sam majka. Toda mãe pode compreender. Kao svaka majka dala bi svoj život za svoju djecu. And as every mother, I would give my life for my children. Eu tenho 2 filhas e como toda mãe daria a minha vida por elas. Ne sjećam. I don't remember them. Mas quando estou com Nossa Senhora, não me lembro delas. I'm not aware of the fact that I've got kids. Ja samo želim Não me lembro que tenho I crianças. just wanted one that she looks at me, i da ja gledam. Quando ela me olha, look at her. I e eu možete olho si pra zamisliti ela. koja je bol kad me ostavi. And you can just imagine the pain when she leaves. Ja mogu E vocês não podem imaginar a dor quando ela vai embora. Say the message, i idem u svoju sobu moliti. and I go to my room to pray. I samo Eu recebo a mensagem, escrevo e vou pro meu quarto rezar. me da shvatim God helps me to comprehend. i da idem naprijed. Para que Deus me ajude a compreender. Ali nije lako. Para ir adiante. Biti s njom Mas não é fácil. It's not easy to be with her, i onda živjeti. Não é fácil estar com ela live this life of ours, Da e viver novamente esta vida. and learn for the help of God. ne znam uopće. E é necessária a ajuda de Deus. We could make it. Evo, Eu não saberia o que fazer sem a ajuda de Deus. to je najvažnije. And these are the things that I personally thought that are the most important. A sad vi And now you pitate sve ono što ja nisam rekla. you can ask me all of things I didn't say. Ako znam, odgovorit ću svim srcem. If I can, I will Se alguém answer. quiser me perguntar alguma coisa, tentarei responder com todo o coração. Don't hold back, Jer zato smo se sastali. because that is why we gather, Da pričamo o našoj majici. to talk about our mother.